O Internacional definiu a sua equipe para enfrentar o Coritiba neste domingo à tarde pelo Campeonato Brasileiro. A partida também tem uma importância na tabela do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que os resultados paralelos neste sábado não foram positivos e aumentou a distância do Inter para o início da zona de equipes que vai para a Libertadores da América do ano que vem. Um outro resultado negativo aconteceu no Uruguai. A perda do título da Sul-Americana do Fortaleza coloca o clube cearense também na briga por uma vaga na Libertadores, aumentando a concorrência da equipe colorada. A gente fala também a respeito do contrato já assinado por Johnny para ir à Espanha, defender o Real Betis, com data marcada para a viagem dele à Europa. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 28 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Vamos começar falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da tarde com os portões fechados no CT Parque Gigante. E com os portões fechados porque o técnico Eduardo Cudê estava definido o time que enfrenta o Coritiba nesse domingo, início da noite, 6h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tem dois desfalques, né? O Mercado, que levou o terceiro cartão amarelo, assim como o Wanderson, que também levou o terceiro cartão amarelo. Na zaga, a gente já sabia quem seria o substituto, tá? O Nico Hernandes. O Nico Hernandes é o substituto natural do Gabriel Mercado pelo lado esquerdo da defesa e assim será contra a equipe do Coritiba. A dúvida era quem seria o substituto de Wanderson no setor do meio-campo / ataque. Eu estava apostando nos últimos dias no Gabriel Barros, por uma questão de característica. O Gabriel Barros é um jogador mais semelhante ao Wanderson, também é um driblador, é um cara que pode ir para o fundo, ir para cima, mas, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal do Globoesporte.com, não será Gabriel Barros o titular nesta partida contra o Coritiba no domingo. Será Carlos de Pena, sim. O Cudê dá um passinho atrás, coloca um time um pouco mais conservador, o De Pena um jogador mais experiente do que o Gabriel Barros e dessa forma ele posiciona o time para enfrentar o Coritiba neste domingo, tá? Escalação do Inter deverá ter então Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e René, Johnny e Arangues, Maurício, De Pena, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do Coritiba, de acordo com os indicativos dados no treinamento com os portões fechados deste sábado, pela apuração que o pessoal do Globoesporte.com teve de que joga De Pena na vaga de Wanderson, tá? O Gabriel Barros fica no banco e aí uma opção pro Cudê ao longo da partida, em especial no segundo tempo, tá? Bom, com isso definido, o Inter vai encarar o Coritiba e é uma partida importante que se tornou, como todos os jogos, uma final para o Inter dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das pretensões do Inter de conseguir uma vaga na Libertadores da América. E essas pretensões, elas tiveram algumas complicações ao longo deste sábado, tá? A primeira delas, a rodada do Campeonato Brasileiro até o momento é ruim para este objetivo do Internacional, tá? Isto porque o Grêmio venceu o América Mineiro e porque o Atlético Mineiro venceu a equipe do Fluminense. Dessa forma, a distância do Inter para o G6, que era de 9 pontos, ela agora subiu, aumentou para 11. E tem um detalhe, o Atlético Paranaense joga ainda neste domingo, tá? Se o Atlético Paranaense ganhar e o Atlético Paranaense joga contra o São Paulo, essa distância de 9 sobe para 12, porque o Atlético Paranaense ultrapassa algumas equipes e aí o Grêmio volta a ser o sexto colocado do G6. O Flamengo também pode vencer e ultrapassar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Inter não vai conseguir nesta rodada, isto já está garantido, diminuir a sua distância para o G6. Por quê? Na melhor das hipóteses, o Inter vence o Coritiba e se mantém de novo a 9 pontos da zona de classificação para a Libertadores da América. Não tem como diminuir isso pelos resultados que aconteceram nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um outro fator que influencia no Internacional no que diz respeito à briga para uma vaga na Libertadores da América, que as equipes que estão em competições continentais e que poderiam conseguir a vaga através dali. O Fluminense, que na semana que vem joga a final da Libertadores, e o Fortaleza,
que perdeu neste sábado a final da Sul-Americana para a equipe da LDU. E com isso, o Fortaleza não tem a sua vaga garantida para a Libertadores do ano que vem. O Fortaleza está à frente do Internacional. O Fortaleza tem 42 pontos na tabela, tá? Com o mesmo número de jogos neste momento do Internacional. Isso coloca que o Fortaleza vai precisar brigar para conseguir a sua vaga. Primeiro, o Fortaleza vai entrar muito mais focado no Campeonato Brasileiro, vai ser muito mais difícil ultrapassar o Fortaleza agora. E segundo, se o Inter ficar em sétimo e o Fortaleza em sexto, o Inter tá fora do G6. Antes, se o Fortaleza tivesse ganho a Sul-Americana, não. Portanto, o título da LDU foi bem ruim para as pretensões do Internacional de conseguir uma vaga na Libertadores da América, porque não aumenta o número de vagas à disposição no Campeonato Brasileiro ou para clubes brasileiros com o fato do Fortaleza não ter conseguido o título, tá? Bom, seguindo na pauta, eu quero chamar vocês a acompanhar o vídeo que eu gravei na tarde deste sábado, falando sobre Matheus Dias, tá? O volante jovem de 21 anos de idade, que vem sendo um dos destaques da seleção brasileira do Pan-Americano e que inclusive a seleção joga nesse domingo a última partida da fase de grupos da competição, tá? Já está na semifinal da competição, inclusive com 2 vitórias. E o Matheus Dias vem jogando muito bem. E vem jogando na seleção brasileira Pan-Americana como um volante. Algo que com o Kudê não aconteceu ainda. O Kudê sempre utiliza o Matheus Dias em uma função aberta pelo lado, enquanto ele surgiu muito bem como volante. Eu dou mais detalhes sobre o desempenho do Matheus Dias aqui e faço algumas projeções em relação ao que pode acontecer no retorno dele ao Internacional. Nesse vídeo é só clicar aqui para assistir, tá? E por último, eu quero fechar falando a respeito de Johnny, tá? Uma informação trazida pelo Lucas Dias, de que Johnny já assinou o contrato para a sua ida ao Real Betis da Espanha depois do término do Campeonato Brasileiro, tá? No contrato, inclusive, consiste a data da viagem do Johnny para a Espanha, que deve acontecer no dia 7 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Brasileiro. Já está tudo fechado, 7 milhões de euros do Betis sendo pagos ao Internacional, o Inter ainda fica com 20% do jogador para uma futura venda, tá? E o Johnny vai defender o clube espanhol, já está tudo acertado, inclusive a viagem dele, ele encerra o Campeonato Brasileiro e já viaja para a Europa, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds desse domingo, em especial, claro, do jogo do Internacional. Inter contra Coritiba, odd do Inter 1.35, empate tá pagando 5, Coritiba tá pagando 9, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!